Se você está prestes a se aposentar e percebeu que está faltando um período de carência para cumprir os requisitos e agora quer saber se é possível fazer recolhimentos em atraso para contar esse tempo, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Fabrícia Oliveira, advogada atuante na área previdenciária há quase 13 anos e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de contar aquele período recolhido em atraso para carência na hora de solicitar a sua aposentadoria. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar as notificações. Muitas pessoas, quando vão solicitar a sua aposentadoria ou mesmo fazer a simulação quando está ali perto, de completar os requisitos para solicitar o benefício, percebe que, embora tenham tempo de contribuição suficiente, muitas vezes falta cumprir o requisito da carência. E isso acontece porque, embora o tempo de contribuição e carência atualmente sejam contados da mesma maneira, ainda assim a carência exige alguns requisitos diferentes do tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, o tempo de contribuição era contado de data a data, ou seja, era levado em consideração os anos, os meses e os dias efetivamente trabalhados pelo segurado. Após a reforma da Previdência, o tempo de contribuição passou a ser contado igual ao tempo de carência, ou seja, a sua contagem agora é de mês a mês, independente da quantidade de dias que o segurado tenha trabalhado dentro daquele período. Mas, tanto para a carência quanto para o tempo de contribuição, para que esse período seja considerado, o salário de contribuição tem que ser superior ao salário mínimo, igual ou superior ao salário mínimo. Só que a carência ainda exige alguns requisitos para que possa valer lá na contagem do tempo na hora de fazer o recolhimento. A primeira observação é que só conta para a carência os períodos pagos em dia. Então, se você vai fazer o seu primeiro recolhimento, por exemplo, como contribuinte individual, esse recolhimento tem que ser dentro da data de vencimento. Os demais até podem ocorrer alguns atrasos que também vão entrar para o tempo da carência, mas esse primeiro recolhimento tem que ser em dia. Outra observação já é com relação aos recolhimentos em atrasos. Recolhimentos em atraso sempre vão contar para tempo de contribuição, mas para que sejam contados para carência, precisa também observar dois requisitos. Agora, para indenizações, que são aqueles recolhimentos com período superior a 5 anos, tanto para carência quanto para o tempo de contribuição, será necessário comprovar a atividade para que entrem na contagem desses períodos. Então, suponhamos que um contribuinte individual, que é ali responsável pelos seus recolhimentos, começa a fazer as suas contribuições lá em janeiro de 2019. E lá em julho de 2020, ele simplesmente para de recolher. Por esquecimento ou às vezes por alguma dificuldade, ele deixa de recolher. Só que lá em 2021, vamos dizer que em maio de 2021, ele começa a prestar serviços para uma empresa e passa a contribuir como segurado empregado. Agora em 2023, quando ele foi lá fazer a simulação da aposentadoria no INSS, ele descobriu que ele precisa de 8 meses de contribuição para completar os requisitos e poder solicitar a aposentadoria. A pergunta é: será que esse período entre julho de 2020 até abril de 2021, ele pode recolher em atraso e esses períodos vão contar para carência? Veja que a qualidade de segurado básica é 12 meses, podendo ser estendida aí por 24 ou até 36 meses, dependendo de algumas situações. Mas nesse exemplo, suponhamos que a qualidade de segurado seja de apenas 12 meses. Como esse contribuinte parou de recolher em julho de 2020, a sua qualidade de segurado, em tese, seria estendida até julho de 2021.
Como ele voltou a contribuir, mesmo que como segurado empregado, em maio de 2021, ele não perdeu a qualidade de segurado. Então, nessa situação, esses períodos entre julho de 2020 até abril de 2021, sendo recolhidos em atraso, vão entrar tanto para o tempo de contribuição quanto para o tempo de carência. Então, resumindo, esse contribuinte, ele fez um recolhimento anterior naquela categoria em dia e não perdeu a qualidade de segurado. Agora, nessa mesma situação, se ele voltasse a contribuir somente em dezembro de 2021, ele teria perdido a qualidade de segurado lá em julho de 2021. Então, nessa situação, fazendo os recolhimentos em atraso, esse período vai contar para tempo de contribuição. Porém, não vai contar para carência. Uma outra situação que as pessoas também confundem muito é um exemplo de um segurado empregado que ficou desempregado, por exemplo, lá em 2020, na época da pandemia. E aí agora ele voltou a trabalhar em 2022 como segurado empregado, mas ele ficou ali com um período de 2 anos sem contribuição. E agora ele quer fazer o recolhimento em atraso desse período de 2 anos, porém como contribuinte individual. Será que é possível? Veja que como não houve um pagamento em dia anterior na categoria de contribuinte individual, já que ele contribuía como segurado empregado, nessa situação ele tem que comprovar a atividade remunerada na condição de autônomo para que esses períodos possam contar como tempo de carência e tempo de contribuição. E como facultativo? Será que ele poderia fazer esses recolhimentos em atraso na condição de facultativo? Ele até pode recolher em atraso na condição de facultativo, desde que o período não exceda a 6 meses. Ou seja, o segurado facultativo só tem condições de fazer recolhimentos em atrasos por um período de até 6 meses imediatamente anteriores. Então, não. Nessa situação, como ele já está trabalhando como segurado empregado há pelo menos 1 ano, não é possível que ele faça também esses recolhimentos em atrasos como segurado facultativo. Vale lembrar aqui também que o valor do recolhimento em atraso, ele é um pouco alto, porque vai incidir multas e juros na hora de calcular. Outra questão é que para todo recolhimento em atraso, independente da alíquota em que esse contribuinte contribuía na época, todos os recolhimentos em atraso só poderão ser realizados na alíquota de 20%. Além disso, ainda tem a multa de 0,33%, que é limitada a 20%, mais os juros, que é com base na taxa Selic, e mais ainda 1% ao mês de pagamento. Já para as indenizações, que são aqueles períodos superiores a 5 anos, elas serão feitas também na alíquota de 20%, só que ainda terão que ser atualizados os salários de contribuição na regra antiga, ou seja, com base nos 80% maiores salários de contribuição. Além disso, ainda vai incidir os juros de 5% ao mês, limitado a uma taxa de 50%, mais uma multa de 10%. Lembrando que para contribuições em atraso anteriores a outubro de 1996, não terá incidência nem de multa e nem de juros, somente a atualização dos salários de contribuição. Então perceba, pessoal, que não é barato fazer recolhimento em atraso. O ideal é não ter os atrasos, mas caso haja, contribuir em atraso, às vezes, dependendo da situação aí, se são períodos pequenos e que realmente vão fazer a diferença na hora de solicitar a aposentadoria, vale a pena. Agora, quando a gente fala em indenização, precisa realmente verificar se vale a pena, porque o investimento realmente é alto. Então, se você tinha dúvidas se os recolhimentos em atrasos conta para carência na hora de solicitar o seu benefício de aposentadoria, saiba que, respeitando a qualidade de segurado e havendo uma contribuição anterior em dia, essa contribuição em atraso conta sim para o seu tempo de carência. E lá no nosso treinamento INSS Pro, nós temos aulas exclusivas sobre como contar o tempo de contribuição em carência,
como calcular o tempo de contribuição e carência e ainda como fazer aí o cálculo dessas contribuições em atraso. Se você quer saber mais e se esse vídeo foi útil para você, compartilha, curte o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seus comentários aqui embaixo, quem sabe eles não serão aí o tema dos nossos próximos vídeos. Então, até nosso próximo vídeo.